Fala pessoal, bem-vindo ao canal Em Construção. Eu sou o engenheiro Kleber e eu vou mostrar para vocês hoje sobre fundações. Fala galera, mais um vídeo do canal Em Construção, Fundações, Tipos, parte 3. Bem, nós já tratamos nos outros vídeos, sobre os tipos de fundações, fundações superficiais, direta e radier, profundas, estacas pré-moldadas, madeira, aço e concreto, e moldadas em loco, que é Strauss, Frank, escavada, broca, estacão e tubulões. Bem, para finalizar as fundações parte 3, ainda vamos dar continuidade na parte de fundações profundas. Então vamos tratar principalmente as escavadas, que é a Strauss, a Frank, a Ômega, Barrettes, injetadas, estaca raiz, e as prensadas, que é a Mega. Estacas Frank. A execução desse tipo de estaca segue o seguinte procedimento. Crava-se no solo um tubo de aço, cuja ponta é obturada por uma bucha de concreto seco, areia e brita, estanque e fortemente comprimida sobre as paredes do tubo. Ao se bater com o pilão na bucha, o mesmo arrasta o tubo, impedindo a entrada de solo ou água. Atingida a camada desejada, o tubo é preso e a bucha expulsa por golpes de pilão e fortemente socada contra o terreno, de maneira a formar uma base alargada. Uma vez executada a base e colocada a armadura, inicia-se a concretagem do fuste, em camadas fortemente socadas, extraindo-se o tubo à medida da concretagem, tendo-se o cuidado de deixar no mesmo uma quantidade suficiente de concreto para impedir a entrada de água e de solo. A estaca Frank com compactação. A cravação do tubo Frank no solo provoca um deslocamento das partículas. Com isto, diminui o índice de vazios do solo, aumentando sua resistência e absorção de cargas. A elevada energia proporcionada pelo processo Frank, ao injetar o material de compactação, pedra mais areia, provocam uma forte compactação no solo, aumentando ainda mais a resistência do mesmo. Estaca Frank com fuste vibrado. Esta variante de concretagem do fuste é normalmente empregada quando a estaca tem grande comprimento, L maior a 12 metros, ou a estaca atravessa uma camada de solo de baixa resistência, argila mole. Controle de execução. Alocação do centro das estacas, profundidade de cravação/escavação, verticalidade do tubo e de sua retirada da camisa para não haver estrangulamento no fuste, velocidade de execução, armação das estacas, nega, cota de arrasamento da cabeça da estaca, altura de queda do pilão e o volume de concreto empregado na execução do bulbo. Segue um vídeo sobre a estaca Frank. A estaca Strauss. A estaca Strauss é uma fundação em concreto, simples ou armado, moldada em loco, executada
com revestimento metálico recuperável. O processo executivo se inicia com a abertura de um furo no terreno, utilizando o soquete, até 1 a 2 metros de profundidade, para a colocação do primeiro tubo, dentado na extremidade inferior, chamado coroa. Em seguida, afunda-se o furo com golpes sucessivos da sonda de percussão, retirando-se o solo abaixo da coroa. De acordo com a descida do tubo metálico, quando necessário é rosqueada o tubo seguinte e prossegue-se na escavação até a profundidade determinada. O controle de execução: locação das estacas, profundidade de escavação, verticalidade da camisa metálica, velocidade de retirada da camisa, tipo de solo encontrado, retirada de amostras, cota de arrasamento da cabeça das estacas, armadura quando for o caso, apiloamento do concreto para garantir continuidade do fuste e mantendo dentro da tubulação uma coluna de concreto suficiente para ocupar o espaço perfurado e eventuais vazios do subsolo. Estacas escavadas e barretes. O estacão. Estaca escavada, também chamada de estacão, é aquela concessão circular executada por escavação mecânica com equipamento rotativo, utilizando lama bentonítica e concretada com uso de tremonha. A estaca barrete possui seção retangular, executada por escavação com clamshell, acoplado ao guindaste, também utilizado lama bentonítica e concretada com o uso de tubo tremonha. A lama bentonítica é constituída de água e bentonita, sendo esta última uma rocha vulcânica, onde o mineral predominante é a montimorilonita. Seu efeito estabilizante é capaz quando a pressão hidrostática da lama no interior da escavação é superior à exercida externamente pelo lençol e a granulométrica do terreno é tal que possa impedir a dispersão da lama. A coluna de lama exerce sobre as paredes da vala uma pressão que impede o desmoronamento, formando uma película impermeável, denominada cake, a qual dispensa o uso de revestimentos. Bem, as fases de execução da estaca escavada circular. Primeiro, a escavação do solo pela ferramenta mecânica e estabilização do maciço através de lama bentonítica. Segundo, a troca de lama bentonítica utilizada durante a escavação. Terceira, colocação da gaiola de armadura e concretagem submersa. E a quarta, a estaca concluída. Bem, o barrete. As barretes necessitam da execução preliminar de uma mureta-guia de concreto armado, com 10 cm de espessura a 100 cm de profundidade, de dimensões internas pouco maiores que a de uma clancha. Basicamente, na estaca escavada, o controle de execução é a alocação do centro da estaca, a profundidade de escavação, velocidade de concretagem e ascensão do tubo tremonha e a colocação da armadura. A estaca mega. A estaca mega, ou a reação, é o sistema de fundações conhecido como estaca mega. É constituído pela ligação de elementos por emenda especial e cravados através da utilização de macacos hidráulicos, que são retirados após a execução do bloco, sobre a extremidade da estaca para concretagem e solidarização de todo o conjunto. Normalmente são adotados para execução de reforço em fundações existentes, mas podem viabilizar a construção da estrutura de concreto antes das fundações. As características da estaca mega: a possibilidade das substituições das fundações existentes simultâneas ao uso da edificação, o acréscimo da capacidade de suporte das fundações existentes, a modificação parcial de fundações existentes em virtude de uma eventual deficiência localizada, recalques diferenciais, execução em locais pequenos e de difícil acesso a pessoas e equipamentos, isenção de vibrações durante a cravação, reduzindo os riscos de uma eventual instabilidade que porventura venha a ocorrer devido à precariedade das fundações existentes, o aumento imediato da segurança da obra após a cravação sucessiva de cada estaca mega,
e a limpeza da obra durante a execução, sem adição de água ou formação de lama. Bem, a desvantagem é a necessidade de reação. Segue vídeo sobre a estaca Mega. Estaca Ômega. As estacas Ômega são recentes no nosso mercado, sendo consideradas estacas de última geração. Assim como a Ômega, as estacas Atlas de All e Spire são consideradas Screw Piles, estacas aparafusadas de nova geração. As Screw Piles são estacas em que a perfuração é feita por um trado de forma cônica, que perfura o solo como um parafuso, com deslocamento lateral de solo. A vantagem é a ausência de material escavado e a maior agilidade na mudança de diâmetro, onde só o elemento com o trado é trocado. A concretagem é muito similar ao da hélice contínua. Na extração do trado, o giro é mantido lento e no mesmo sentido da perfuração, garantindo o deslocamento do solo. Todo o material que eventualmente desmorona do furo da estaca sobre a parte superior do parafuso é transportado pelas pás superiores em direção à ponta, sendo posteriormente compactado lateralmente até atingir o nível de diâmetro nominal. O controle de execução, alocação no centro da estaca, profundidade de escavação, velocidade de concretagem e colocação da armadura. Brocas. São estacas executadas in loco, sem molde, por perfuração manual ou mecânica com auxílio de um trado de diâmetro de 15 a 30 centímetros, sendo o furo posteriormente preenchido com o concreto apiloado. O trado utilizado é composto de 4 facas, formando um recipiente acoplado a tubos de aço galvanizado. Os tubos são divididos em partes de 1,20 metros de comprimento, e à medida que se prossegue a escavação, eles vão sucessivamente emendados. A perfuração é feita por rotação com pressão de tubo, seguindo-se da retirada da terra que se armazena dentro deste. Porém, várias restrições podem ser feitas a este tipo de estaca. Bem, a baixa capacidade de carga, geralmente entre 4 a 5 toneladas forças, há perigo de introdução de solo no concreto quando do enchimento, há perigo também de estrangulamento do fuste, não existe garantia de verticalidade, só pode ser executada acima do lençol freático e o comprimento máximo de aproximadamente de 6 metros, normalmente entre 3 a 4 metros. Trabalha apenas a compressão, sendo que às vezes é utilizada uma armadura apenas para fazer a ligação com outros elementos da construção. E o controle de execução é a alocação do centro das estacas, a profundidade de escavação e o tipo de solo retirado como amostra. Na lateral você tem um passo a passo, né, sobre como executar as brocas. Então, a parte de permeabilização, o baldrame, as barras de ferro, né, a base de concreto magro, a broca a altura variável e o terreno firme. Bem, finalizando, as brocas, o espaçamento entre as estacas brocas numa edificação não pode ultrapassar 4 metros e devem ser executadas nas intersecções das paredes e de forma equidistantes ao longo das paredes, desde que menor ou igual ao espaçamento máximo. Tá? Então, você tem a ilustração do trado manual, do trado mecânico e a broca executada. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo do canal Em Construção. Se inscrevam, curtam e deixem seus comentários. É muito importante as sugestões de vocês. Até mais.